Queridos, vamos à nossa mensagem de hoje. Texto de 1 Coríntios 4, vamos 1 Coríntios 3. Vamos ler inicialmente os versículos do 1 ao 4. Essa é uma mensagem onde eu vou estar abordando aspectos relacionados à vida das pessoas que já estão na igreja e também de pessoas que estão fora da igreja, pessoas que não fazem parte, não fazem parte de um grupo ainda, não professam ainda a fé cristã, abertamente. Então eu vou estar abrangendo os dois grupos. E vamos falar hoje sobre o seguinte tema: para quem nós estamos olhando? Quem de fato é o nosso exemplo? Para quem ou para que nós estamos olhando? Diz assim, capítulo 3, do 1 ao 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? O apóstolo Paulo, ele está aqui mandando uma mensagem para a igreja em Corinto. Ele está mandando uma mensagem aos irmãos que faziam parte da igreja numa cidade chamada Corinto. E nessa igreja havia alguns problemas, e nessa igreja haviam crentes ainda muito imaturos. Havia pessoas que ainda eram bebês, espirituais, ainda estavam muito tendenciosos à carne. Isso nós vemos nas igrejas. Nós percebemos que há pessoas, há crentes mais amadurecidos, que buscam mais a Deus, a sua presença, fazer a sua vontade, e existem aqueles crentes que são mais devagar, ainda não estão com uma grande responsabilidade junto à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo o seguinte: eu queria já ter falado coisas além para vocês, coisas mais profundas sobre o reino de Deus, o Evangelho, mas não pude, porque ele diz aqui, como nós lemos do versículo 1 ao 4, que muitos ali ainda eram como criancinhas, no versículo 1, como criancinhas em Cristo, recebendo ainda leite como alimento. Ele está dizendo, pessoas ainda muito imaturas, infantis na fé. E isso, irmãos, é muito presente no nosso meio. Então, tem pessoas que elas realmente professaram de coração sua fé em Cristo, mas ainda estão engatinhando na fé e demoram a apresentar um amadurecimento, um crescimento, tá? E isso muitas vezes acaba trazendo problemas, ali para a vida da pessoa, para a igreja. Paulo diz, no versículo 2, eu quis dar comida sólida, algo além, um ensinamento mais profundo, avançar com vocês, mas ainda não pude. Porquanto ainda sois carnais, versículo 3. E ele diz assim, presta atenção, irmãos, se no vosso meio está havendo inveja, contenda, mexericos, divisões,
isso não mostra que vocês são ainda carnais. Faltava espiritualidade no meio daqueles irmãos. O apóstolo Paulo está chamando a atenção, puxando a orelha, está chamando a atenção quanto a isso. Porque já eram para eles terem avançado. Queridos, tem gente que participa da igreja há anos e parece que não avança espiritualmente. Não deve ser assim. Existe, obviamente, um processo, né, de amadurecimento, de crescimento espiritual. De forma que, em muitos casos, infelizmente, às vezes a pessoa já está há alguns anos acompanhando uma igreja, participando, mas ela demonstra um conhecimento bíblico, uma maturidade na fé ainda muito pequena. É uma pessoa ainda como uma criança, né, na fé, quando na verdade já era para ela ter avançado. Porque existem os estágios, existem as etapas, mas tem pessoas que ficam empacadas, ainda muito, sofrendo muito com os chamados, os prazeres do mundo. Ela ainda fica, muitas vezes, sem avançar, sem evoluir, porque há cordas segurando e a pessoa não consegue se desvencilhar de certas coisas. Então o apóstolo Paulo diz: está havendo ainda no meio de vocês invejas, contendas, isso mostra que vocês ainda são carnais. Infelizmente, muitas igrejas, e há muito mau testemunho, né? Muitas pessoas se afastam de igrejas pelas coisas que elas veem, pelas coisas que elas ouvem, e infelizmente por testemunhos de alguns irmãos ali dentro daquelas igrejas. Nós sabemos que isso é uma realidade, que isso acontece. Porém, isso não pode ser algo determinante para que a pessoa se afaste dos caminhos do Senhor. Porque no final de tudo, nós vamos falar isso até o final da mensagem. No final de tudo, irmãos, cada um vai prestar contas de si. Nós vamos tratar disso hoje aqui também. Então, meus amigos, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: vocês dizem, alguns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo. Falando assim, vocês não mostram que são apenas homens, né? Que são apenas mulheres ainda, carnais, não espirituais. Como eu falei aqui no início, disse assim: a quem nós estamos seguindo, para quem nós estamos olhando? Porque o que acontece é que muitas pessoas, elas depositam muita confiança em certas pessoas. Em vez de seguir a Cristo, em vez de seguir a Deus, segue algum homem ou alguma mulher, né? Seja um pregador, seja um cantor, seja alguém, né, influente. E ao invés de estar tendo Cristo como principal exemplo, fica muito voltado para pessoas. E nisso, por muitas vezes acontecem frustrações, decepções, e tem muita às vezes confusão lá por conta de nomes, fulano ou ciclano. Eu lembro até que existe, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas existe aquela questão, né, do pensamento de Calvino, do pensamento de Armínio, enfim, entre outras, que isso eu estou puxando, né, de algo mais histórico. Mas temos também nos dias de hoje outras questões. Pessoas apontam para um, apontam para outro, e às vezes entram em conflito porque um diz que defende um, outro diz que defende o outro. Isso no meio gospel, no meio evangélico, eu estou dizendo, eu estou abrangendo mais a parte de igreja. E queridos, isso é um grande problema. Isso mostra que as pessoas ainda estão muito carnais, imaturas na fé, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5.
Pois que é Apolo e que é Paulo? Ele diz assim, aqui nós estamos lendo palavras do grande apóstolo Paulo. Ele diz assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão ministros pelos quais crestes. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. O apóstolo diz assim, por que vocês estão com essa história de que eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo? Que baboseira é essa? Aí Apolo diz assim, quem sou eu? Quem é Paulo ou quem é Apolo? Para que vocês estejam nessa divisão. Olha o grau da imaturidade, irmãos. Ele diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Irmãos, o pregador, o ministro, ele é alguém levantado por Deus para contribuir com a obra do Senhor, mas a figura principal, quem dá o crescimento, quem opera é o próprio Deus, irmãos. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo diz, parem com esse negócio. Versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Não importa muito ali o nome da pessoa, o nome de quem plantou, de quem regou, o que importa é a obra de Deus crescendo, o reino avançando, irmãos, pessoas sendo transformadas. Ele continua dizendo, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O galardão, a recompensa que Deus dá àqueles que trabalham para o seu reino. Porque nós somos cooperadores de Deus. Veja bem, cooperadores nós, os cristãos, e isso aqui nós aplicamos não só para os líderes, tá? Para o cristão, todos, nós somos cooperadores, porque todos nós somos agentes de Deus, que oram por alguém, que abençoa uma vida, que faz uma visita. Nós somos agentes de Deus, colaboradores, cooperadores de Deus. E ele diz, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus, versículo 10, me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. Paulo diz, eu estou lançando o fundamento. Que fundamento é esse, irmãos? A palavra de Cristo. Olha ainda no versículo 10. Eu lancei o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Meus amigos, o fundamento qual é? Da pregação do Evangelho, da proclamação da palavra de Deus, é Jesus Cristo. Não há outro fundamento, outro alicerce, né? A pedra angular é Jesus. Tudo começa nele, tudo começa nele. Então, para início de conversa, se alguém vier com um outro evangelho, apresentando outros nomes, oferecendo outros caminhos para a salvação, se afaste disso, corra disso, porque só há um fundamento, que é Jesus Cristo. É o único que leva à vida eterna. Então começa por aí. O fundamento é Jesus. Ok? Mas vamos avançar aqui, acompanhando as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, no versículo 12, e se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, acompanhe isso, irmãos, sobre esse fundamento que é Cristo, tem alguns que vão levantar um edifício de ouro, outros de prata, está aí no versículo 12, outros de pedras preciosas, outros de madeira, outros de feno, outros de palha. O apóstolo está dizendo o seguinte, o edifício é Jesus Cristo, mas alguns vão edificar com material forte, com material precioso, como o ouro, como a prata, como pedras preciosas. Alguns vão edificar com consistência, com mais responsabilidade.
Aqui a gente está chegando, já entrando na parte principal da mensagem. Alguns vão edificar. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo está dizendo: o alicerce, o fundamento é Jesus Cristo. Alguns líderes levantados, alguns ministros, vão edificar com ouro, prata, pedras preciosas. É o que ele está dizendo. Isso quer dizer o quê? Eles vão aplicar corretamente a sã doutrina, vão trazer conhecimentos profundos, verdades de Deus maiores. São pessoas com maior relacionamento com Deus, com mais responsabilidade, com mais compromisso. Estão entendendo isso, irmãos? São esses que constroem, ministros que constroem com um material mais forte, mais valioso. Porém, há aqueles que constroem em cima desse fundamento que é Cristo. Tem alguns ministros, pregadores, cristãos, influenciadores, que constroem com madeira, com feno, com palha. Você já percebendo a diferença, irmãos? O que quer dizer essa madeira, esse feno, essa palha? Material mais frágil, não é isso? Material mais frágil. O que isso quer dizer? Existem pessoas que estão construindo sobre o fundamento que é Cristo, mas, infelizmente, não têm grande responsabilidade, grande prudência. São pessoas que não têm tanto zelo, tanto cuidado com o seu procedimento e com o seu falar. Isso, irmãos, é muito importante para a gente compreender, porque muita crítica a igreja recebe no geral, né? Quantas vezes a gente ouve, né, pastor fulano, igreja tal. Então, isso está muito presente no nosso meio. São, irmãos, ministros, pessoas, igrejas que constroem com material frágil, como eu falei, com pouca responsabilidade, são mais imprudentes, não têm muito zelo, não têm muito cuidado no falar e acabam, muitas vezes, confundindo os irmãos, confundindo a igreja, trazendo dúvidas, muitas vezes pessoas despreparadas que avançam, mas sem ter o preparo, sem ter a capacitação para aquilo ali. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós vamos encontrar edificadores responsáveis, prudentes, com maior intimidade com Deus, e edificadores com menos intimidade com Deus, menos responsabilidade, que acabam muitas vezes escorregando em algumas armadilhas, tá? Então isso que quer dizer, irmãos, esses materiais que o apóstolo Paulo coloca aqui, feno e palha, são ainda as mais frágeis, né? Feno é a forragem, né? É algo um pouco parecido ali com palha, a vegetação seca. Então, um material bem frágil. E no meio evangélico, no meio cristão, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, tá? Agora, presta atenção, isso é bem importante. Até agora eu estou falando de crentes. Então veja bem, o apóstolo Paulo aqui, quando ele se refere a esses construtores, ele está falando de crentes, de pessoas que de verdade entregaram o coração a Cristo. Quer ver a comprovação disso? Olha o versículo 14, versículo 13. A obra de cada um se manifestará. A obra de cada um, quem? Desses edificadores, desses cristãos que edificam em cima do fundamento que é Cristo. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O apóstolo diz o seguinte: as nossas obras aqui nessa terra, lembrando, estou falando dos crentes, serão provadas no fogo. Estão compreendendo isso? As obras dos cristãos
verdadeiros, né? Porque a salvação, irmãos, um parênteses aqui, a salvação é pela graça. A salvação é pela confiança na obra de Cristo na cruz. Não é por obras. A salvação não vem por obras, mas somente pela fé, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós na cruz. Então, eu estou falando de pessoas que têm essa confiança em Cristo, pessoas salvas. Porém, alguns são mais responsáveis, isso tanto no âmbito de liderança quanto os cristãos no geral em comum. Alguns são mais zelosos da palavra, não é assim? Não tem os cristãos mais zelosos, mais responsáveis e outros mais atabalhoados, que às vezes falam as bobagens? Nós vemos isso. Nós sabemos que existe. E assim, o apóstolo diz: as obras de todos esses cristãos serão provadas no fogo. Olha o versículo 14, queridos. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, sobre esse fundamento, esse receberá galardão. Se a obra passar pelo fogo e permanecer, não for queimada, o que isso quer dizer? Obra consistente, material resistente, material bom, precioso, algo consistente. Então, essa pessoa receberá galardão, está aí no versículo 14. Então, as obras do cristão, as obras consistentes, as obras responsáveis, as obras que realmente frutificaram grandemente para o reino, contribuíram com as vidas, esses receberão galardão. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Que prejuízo é esse? No seu galardão. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então veja bem, acompanhe comigo. Estou falando sobre, me referindo a cristãos, crentes. O que vai acontecer no julgamento? Alguns suas obras serão que aprovadas, não serão queimadas no fogo. Esses receberão galardão. Outros, o que vai acontecer com as obras? Os mais atabalhoados, os menos responsáveis, os mais imprudentes. Apesar de salvos, o que vai acontecer com essas obras? Vão queimar. Porém, o apóstolo Paulo diz, essas pessoas permanecem salvas, porque a salvação não é por obras, mas essa pessoa confiou sinceramente em Cristo no seu coração. Então, essa pessoa é salva, mas por ela ter sido atabalhoada, não teve muito zelo, muito cuidado nas suas palavras enquanto cristão, essa pessoa ela vai ter prejuízo no seu galardão. Ela vai receber menos recompensa. Dá para entender, irmãos? Menos recompensa. Porém, estou falando dos salvos. Ok, queridos? Vamos avançar agora, entrando também, como eu disse no início, mas no grupo dos não salvos, no grupo de pessoas que não são de Cristo, pessoas que rejeitam a sua palavra. E chama atenção para o seguinte: podem estar dentro da igreja ou não, ok? Porque nós sabemos que dentro da igreja existem pessoas que trabalham com o inimigo. Parecem que são de Deus, mas não são. Então, queridos, essas pessoas não salvas que estão caminhando para a condenação, nós podemos perceber, verificar, avaliar, de forma que nós podemos então exercer ali um juízo. Nós vamos ver isso aqui com o apóstolo João falando. E assim perceber, irmãos,
se essa pessoa ela é de Deus ou não. Eu estou agora entrando no outro grupo de não salvos, podendo estar dentro da igreja ou não. E o que eu quero também dizer com isso? Que no meio evangélico existem os enganadores, falsos profetas, os falsos crentes. Lembra do que eu falei lá no início? Para quem nós olhamos, para quem nós seguimos? Porque, como eu disse, a igreja ela é muito criticada, né? Na mídia, na rede social, né? As pessoas criticam muito líderes, crentes, mas elas muitas vezes não têm o discernimento. Que discernimento? Se aquela pessoa que teve tal atitude contrária à palavra de Deus, ou que proferiu uma palavra contrária à palavra de Deus, se aquela pessoa ela é realmente de Cristo ou não. Então o que acontece? É algo que acaba sendo generalizado, porque o nome daquela pessoa está atrelado à igreja, né? Ou é alguém influente, ou é um cantor, ou algo do tipo. E aí, irmãos, essa pessoa fala alguma coisa ou tem algum procedimento que não condiz com o cristão, com a palavra de Deus, aí a igreja é criticada, aí está vendo lá, olha o que acontece, esses crentes aí. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas vamos lá. É o seguinte, 1 João, vamos lá em 1 João, 1 João 3, 1 João 3, lá mais para o finalzinho. Eu vou ler só alguns versículos salpicados aqui. 1 João 3, olha o que diz o versículo 4. Diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Cristo se manifestou para tirar o pecado, dele não há pecado. Logo, se alguém vive pecando, essa pessoa não pode ser de Cristo. Versículo 6. Todo que permanece nele em quem? Jesus, não vive pecando. Todo que vive pecando não ouviu nem o conhece. Aquele que vive uma vida em pecado, por mais que esteja dentro de uma igreja, por mais que tenha a Bíblia em casa, por mais que diga que é de Deus, preste atenção, isso é palavra das Escrituras, não minha. Se essa pessoa, que mesmo se dizendo de Deus, ela vive uma vida de pecado, ela não abandona os seus erros, o apóstolo João diz: todo que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Se a pessoa vive pecando, tem prazer no pecado, essa pessoa não ouviu nem o conhece. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Se a pessoa vive uma vida de pecado, se as suas atitudes, as suas palavras mostram que ela tem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, ela não é de Cristo. Mesmo que ela diga isso, ou mesmo que ela se apresente assim, ela não é de Jesus, irmãos. Veja bem, quem busca o verdadeiro conhecimento de Deus, não fica no engano e vai conseguir descobrir quem são essas pessoas, tá? Porque, como eu falei, tem pessoas que vivem em pecado que estão dentro da igreja, são até líderes, às vezes pregam. Missionário Rafael, como é que eu fico sabendo então quem é e quem não é? Queridos,
Quem busca o verdadeiro conhecimento de Deus, quem de coração sincero quer caminhar com Cristo, quer conhecer a verdade, essa pessoa vai receber de Deus a verdade. Quem busca Deus não fica confundido, isso é fato. Então, não se preocupe, se você busca a presença de Deus, se você quer ver uma vida agradável a Ele, se você quer abandonar o pecado, uma vida sincera diante de Deus, obedecendo a sua palavra, Ele vai te direcionar. Não se preocupe, você não vai ser enganado. Você vai perceber, vai ter o discernimento espiritual dado por Deus para saber se aquela pessoa, aquele ministro, aquele crente, se ele é de Deus ou não. Deus não nos deixa confundido. Ele não vai virar as costas para quem procura Ele, pode ter certeza disso. Se você quer conhecer a verdade de Deus, Ele vai te ajudar, vai te direcionar. O problema é que muitos não querem obedecer a palavra de Deus, não querem compromisso com as Escrituras, não querem compromisso com Cristo. Aí ficam no engano, aí fica apontando. A igreja tal, pastor tal, bispo fulano, olha lá o que eles fazem, olha lá o que acontece, está vendo aí? Isso é uma forma de desculpa. A pessoa não quer compromisso com Deus, porque tem um monte de bons exemplos. Mas a pessoa fica apontando para os maus exemplos, se escondendo atrás dos maus exemplos. Dessa forma, continuando aqui no capítulo 3 de 1 João, versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem vive uma vida pecaminosa, irmãos, rejeitando a Deus, rejeitando a obra de Cristo, está agradando ao diabo. E o apóstolo João, veja bem, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, apóstolo amoroso. Apóstolo amoroso, irmãos, que falava a verdade do Evangelho, a verdade sobre arrependimento, sobre o abandono do pecado. Cristo se manifestou para destruir essas obras do diabo. Abandone o pecado, abandone as obras das trevas. Siga a Cristo, siga a Jesus, os seus ensinamentos. Se comprometa com o Evangelho de forma sincera, porque isso agrada a Deus, Ele vai te ajudar, vai te auxiliar. Você não vai ser confundido. O inimigo, ele busca de todas as formas manter cativas as pessoas para que elas não caminhem na luz de Jesus, mas Deus é maior, nós falamos isso aqui. Deus tem todo o poder e Ele livra do cativeiro das trevas todo aquele que clama o seu nome, todo aquele que quer conhecê-lo verdadeiramente. Amém? Amém. Ainda, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, está muito claro na Bíblia. Olha o que diz o versículo 9. Quem é nascido de Deus não peca habitualmente, porque tem o Espírito de Deus e não pode continuar pecando. Então, queridos, se a pessoa vive no pecado, se ela é enganadora, se ela é mentirosa, se ela explora as pessoas, se é um falso pregador, um falso cristão, essa pessoa não é de Cristo. Essa pessoa, ela, por suas palavras, por suas atitudes, ela demonstra que ela não tem o Espírito de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu próximo. Meus irmãos,
as Escrituras trazem tudo aquilo que precisamos saber. E os apóstolos nos mostram claramente de que existe essa diferença. Não basta a pessoa dizer que é de Deus, né? Que é um pregador, que é um ministro, né? Que mesmo ali uma pessoa que aparente, né? Esteja no meio gospel e aparente ser alguém de Deus, alguém espiritual. Se você perceber em suas palavras, em suas atitudes, algo estranho, algo errado, já ligue o alerta e busque direcionamento em Deus, conhecimento da palavra, porque se a pessoa for um enganador, você vai ter esse discernimento e vai descobrir isso. E, queridos, se voltando também para aqueles que estão fora da igreja de novo, aqueles que estão fora da igreja e só ficam apontando, como eu falei aqui, pessoas que só criticam. Infelizmente, irmãos, muitos acabam indo nessa onda. Tem gente que com rede social, com esses movimentos de hoje em dia, né, na atualidade, no Brasil e no mundo, muita coisa difundida que não é verdade. Como alguns colocam a igreja como um grupo de pessoas radicais, preconceituosos, alguns colocam até o termo discurso de ódio. Uma grande mentira. Isso é Satanás por trás para confundir as pessoas. Porque a igreja de Cristo, ela ama a todos. Não há discriminação. E qualquer igreja séria, em qualquer igreja séria, é perceptível isso, o amor ao próximo, independente de quem a pessoa seja. Mas aqueles que estão de fora ficam levantando essas críticas, colocando ali argumentos, apontando ciclano e beltrano, e muita gente embarca nessa canoa aí, mas é uma canoa furada que vai afundar. E muitos que não querem compromisso com o Evangelho se escondem atrás disso, dessas críticas, desses maus exemplos, e vão caminhando para o abismo junto com os enganadores, os mentirosos, né? os falsos profetas, vão embarcar na mesma embarcação e vão naufragar, vão ser condenadas no juízo. Sabe por quê, queridos? Em primeiro lugar, existem inúmeros bons exemplos de igrejas, de pregadores, né, de ministros, de pessoas influentes no Brasil e no mundo. Então, por que não se volta para esses bons exemplos, mas fica apontando para os maus exemplos? Isso já demonstra o quê? Que é uma forma da pessoa se esquivar do compromisso da obediência a Deus. E, além disso, cada um, veja bem, queridos, cada um vai responder por si. Cada um prestará contas diante de Deus. Não adianta chegar diante de Deus no juízo final e falar assim, mas o pastor tal fez isso e aquilo outro. Imagina, irmãos, uma cena dessa. Mas o crente tal fez isso, adulterou, mentiu, né, enganou. O pastor tal levava dinheiro dos fiéis. Então a pessoa vai querer apresentar, será, esse tipo de argumento? Será que isso é algo, né, suficiente
para que a pessoa diante de Deus ela seja inocentada, porque ela está apontando para os maus exemplos. Imagina uma cena dessa, irmãos. Mas aquele tal lá, aquela igreja era assim, assim, assado, diante de Deus. Aí Deus vai dizer para ela assim: eu estou julgando você. Você. O que você fez na sua vida? Qual foi o seu procedimento? Qual foi a sua posição quanto ao sacrifício do meu Filho Jesus Cristo? Irmãos, é isso que Deus vai requerer. O que você fez em sua vida? Qual foi sua percepção da obra de Jesus? O que você considerou ou não? Você confiou em que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, poderia te dar salvação, retirando de você os seus pecados? Ou você desprezou, rejeitou essa palavra e virou as costas para o que Jesus fez pela humanidade? Queridos, cada um presta conta de si mesmo. Não existe essa hipótese de que... Lembra de lá no Jardim do Éden? A serpente, Adão e Eva, lembra? Deus perguntou a Adão: não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu a comer. Perguntou a mulher: não, mas foi a serpente. Foi a serpente. Repassando. O que aconteceu? Cada um recebeu o quê? A sua punição. Isso está lá em Gênesis, irmãos. Para quem quiser ler e comprovar isso. Porque não existe essa história de que por causa de ciclano, por causa de igreja tal, eu não segui a Cristo. Irmãos, vai ser condenado junto. Vocês estão entendendo isso? Então, nós estamos aqui para alertar a todos vocês da importância dessa palavra, de se voltar para Deus, parar de ficar olhando para as pessoas, para a igreja tal, para a denominação, mas se voltar para o que Deus quer para a sua vida, para a obra de Jesus, para os ensinamentos que Cristo nos trouxe. Não se enganem, não caiam nas armadilhas de Satanás. Para a gente finalizar, vamos lá em Romanos 14. Vamos finalizar com esse texto. Romanos 14. Somente versículo 11 e 12. Romanos 14, 11 e 12. Diz assim: porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Então, diante de Deus, todo joelho se dobrará, todos estarão diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada pregador, cada cantor, cada ministro, cada cristão, cada não crente, todas as pessoas, por toda a história da humanidade, todos prestarão contas diante de Deus, individualmente. Então se resolva, querido, individualmente com Deus. Busque quebrantamento de coração, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo. Siga a palavra de Deus. Siga o caminho que Cristo deixou para nós. Olhe para Jesus.
e olhe para os inúmeros bons exemplos durante toda a história do cristianismo e não fique se escondendo atrás dos maus exemplos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele nos abençoe, nos dê o entendimento e discernimento espiritual que precisamos e que o Espírito do Senhor opere reconciliação, transformação e salvação em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.